Tá. Como que tá o Filipo hoje? Para o pessoal te conhecer hoje, uma fotografia. Você tem clínica, você tem os teus negócios com spa, você tem autor de livro. Como que você está hoje? Daqui a pouco a gente volta para chegar no hoje. Maravilha. Pô, eu tenho minha clínica privada há muitos anos e é uma clínica interdisciplinar. Na verdade, eu sempre acreditei muito nisso, né, nessa interdisciplinaridade. Então, na minha clínica, como endócrino sou eu, tem mais 3 endócrinos que trabalham junto comigo, na minha equipe. Tem 4 nutricionistas. Eu estou fazendo a continha aqui. Você sabe de cabeça quantos? Eu já estou em 8 aqui, é isso? Quantos? Vamos dizer que nós somos uns 20. 20 colaboradores na clínica. Entendeu? Eu te puxei para isso, para o empreendedor, depois a gente vai trazer essa chegada aí. Você tem uma clínica hoje com 20 pessoas. 20 pessoas, graças a Deus. E, bom, né? Então eu gosto muito dessa troca. Eu acho que dividir é muitas vezes multiplicar, né? Porque aí você multiplica, e isso para mim sempre foi assim. Eu detesto ficar sozinho, sempre gostei de dividir o consultório desde o início. Então hoje eu tenho a minha clínica, participei de vários projetos de spa, 3 que foram projetos principais, um deles internacional. Você se considera pioneiro? A gente pode dizer que você foi pioneiro nessa coisa do spa, de qualidade de vida? Talvez sim, nas palavras... O meu primeiro livro eu escrevi em 2011. 2011. E chamava-se... Fui a convite da editora Abril. E na época a editora-chefe era a Lucilena Oliveira, que acabou virando uma amiga, e ela me convidou para escrever esse livro, que eu chamei de Um Convite à Saúde. E então nessa época ela fez o meu prefácio, e ela escreveu palavras dela, que ela disse que foi o primeiro médico que ela ouviu falar sobre wellness, sobre bem-estar, uma saúde que fosse mais integrada, e observando muito mais esse lado que eu fui sentindo a necessidade com o passar do tempo. Porque quando eu me formei na residência, eu acabei, nessa época eu era plantonista também do Hospital Sírio-Libanês. Eu fui plantonista durante 4 anos no Hospital Sírio-Libanês. E o que eu comecei a perceber na medicina naquela época? Que era uma medicina, foi uma experiência maravilhosa para mim, eu cresci muito profissionalmente durante esse tempo, mas eu percebi que a medicina era baseada no quê? Em tratar doenças e aliviar sintomas. Mas que não era uma medicina baseada na promoção de saúde e na prevenção. Então, nessa época, eu falei, puxa vida, eu comecei a pensar no mercado de spa. Por quê? Porque o mercado de spa poderia ser um produto, e comecei a estudar muito isso. Porque eu falei, poxa, de repente é um produto que pode funcionar como um antídoto para as pessoas, onde elas vão, tiram alguns dias e fazem uma vivência de hábitos que elas não estavam acostumadas a praticar na sua vida, de forma a tentar, como objetivo, colocar algumas pequenas sementes na vida da pessoa, depois que ela saísse de lá, ela conseguisse dar continuidade. Ela tem um padrão, né? Ela marca um padrão. A gente fica muito perdido no que é o certo e o que é errado no mundo de hoje. Exato. E ali você coloca ela no mundo artificial, né? De artificial sob o ponto de vista que você cria uma atmosfera, cara, tenta alguma coisa, se não isso, próximo a isso, né? É bem por aí. Então aí eu falei, puxa, nessa área, eu falei, vou participar de um curso que eu fiz em Harvard em 2007. Em 2007 eu fui para lá e fiz um curso baseado em manejo de estresse. Então existe um instituto chamado Benson Henry Institute, e eu fui para lá porque, na verdade, na época, um cardiologista chamado Herbert Benson, ele foi o cara que, na literatura médica, ele definiu a resposta de relaxamento, que seria o antídoto para a resposta ao estresse. Então ele começou a estudar, na década de 70, ele começou a estudar, e como ele era o professor titular do Massachusetts Hospital, lá em Harvard, quer dizer, era o cara da cardiologia, ele pediu uma entrevista com o Dalai Lama para poder estudar os monges tibetanos meditando. Que legal. E nessa época, e ele mostrou a entrevista, eu fui lá em 2007, né? E aí ele mostrou essa entrevista, uma coisa interessantíssima, e começou a estudar os monges meditando, e ver que tipo de ondas cerebrais eles conseguiam atingir. Porque com tão pouco, eles não tinham praticamente nada, eram tão felizes. Então, com isso, para mim, foi algo que bateu forte. Falei, puxa vida, a gente precisa atuar nisso daí. Eu fiquei tão encantado com aquilo, que foi durante uma semana que eu fiquei lá, que eu voltei no ano seguinte. Em 2008, no mesmo instituto, lá em Harvard, e fiz um curso focado em espiritualidade na medicina, né?
Então... Isso em 2008. 2008. Você não sofreu hate aqui no Brasil, não? Eu não contei pra ninguém, né? Ah, excelente. Isso é uma característica sua, né, Filipe? Você é um cara que tem uma formação robusta, você é um cara que é muito bem preparado e você não gosta de holofote. Você vai totalmente na contramão do holofote. Ligou uma luz, colocou alguma coisa, você se esconde, vai pro canto, você não quer saber disso. Mas deixa eu te devolver para 2008 aí. Desculpa te interromper. Aí você voltou lá em 2008. Aí voltei e adorei, né? Porque falei, puxa, a minha formação, eu fiz a USP, né? Então, eu sempre uma medicina baseada em evidência. Então, a gente tem dificuldade de acreditar em coisas, principalmente coisas que têm um apelo um pouco, vamos dizer, esotérico. Não é isso. Eu sempre busquei o quê? Eu quero entender isso melhor e ver de que forma a ciência pode estar por trás disso e comprovando essas coisas, né? Então, por isso que eu falei, vou lá para Harvard, eu olhei assim, bom, estou em Harvard e estou escutando tudo isso. Protegido, né? Estou protegido por uma instituição séria, né? Muito séria. E, puxa, aí a quantidade de artigos no assunto é gigantesca. Legal. Então, a gente sabe que cada pensamento, cada emoção, queira ou não, tem um impacto direto na nossa saúde física. Então, isso para mim foi muito bom. E a partir daí que eu comecei a pensar realmente, vou estudar mais a parte de spas. E fiz esses empreendimentos, fiz um spa muito interessante, internacional, foi lá no Uruguai, em Punta del Este, um hotel 5 estrelas, foi muito bacana. Pode falar qual foi o hotel? Foi o Hotel Cipriani. Cipriani. O mesmo de Nova York, né? Ah, legal. Então, assim, eu acabei ficando amigo do Giuseppe Cipriani, o que era ótimo, porque ele cozinhava para mim, né? O dono do hotel? Ele tinha uma casa lá, me ligava, me chamava de Pipo. Vem aqui, vem jantar em casa. E, poxa, nada mal ter o Cipriani fazendo uma massa para você. Que legal. Né? E ele tinha uma casa lá, que ele chamava, a casa dele chamava Gin Tônica, que ele adorava tomar gin tônica. Então, foi nesse contexto, a gente fiz esse spa, foi muito bacana, um spa que ganhamos prêmios, né? Entramos entre os 100 melhores spas do mundo, na época, fui receber um prêmio por isso, foi muito bom. Que legal. Depois acabei fazendo também o spa do Cidade Jardim, no Spa Cidade Jardim, e que foi um desafio muito bom, foi muito legal, quer dizer, um spa dentro do ambiente urbano de São Paulo, um spa com mais de 2.500 metros, e onde tive a oportunidade de juntar um pouquinho aquilo que eu sempre gostei, né? Então, ter o atendimento médico, ter o aspecto de nutrição, o aspecto da estética, e também aspecto a nível corporal, né? De tratamentos corporais, atividade física, aproveitando toda aquela estrutura onde tinha academia de ponta, tinha pilates, tinha yoga, então tudo isso me fez ter essa grande oportunidade, né, de montar programas de bem-estar para os pacientes, para as pessoas que frequentavam ali. E depois acabei fazendo um outro também, lá no Guarujá, no Hotel Casagrande, que é outro hotel 5 estrelas também. Então eu brinquei bastante de spa, né? Spa, né? Foi muito bom, assim, foi uma experiência muito grande, o que eu acho que para mim, realmente nunca gostei muito de holofote, como você falou, e acabei ficando conhecido. Acabei ficando conhecido Filipe, no meio. Eu acho que você lida muito bem com isso. Você é um cara muito querido por todos, assim, acho que você tem que se acostumar com isso. Não tem problema, não tem problema ser o número 1. Não incomoda, você está fazendo bem para as pessoas, né?